Sim, já está posto, mãe e pai são autoridade na vida de um filho ou uma filha adolescente. E esta hierarquia precisa ser respeitada. Eu sou a Ana Cláudia Santos, sou psicóloga parental, ensino mãe e pai a entender o filho adolescente para lidar com ele do jeito certo. Se você ainda não se conectou comigo, clique agora em inscrever-se, assim você tem essa conexão aqui comigo e recebe as notificações de todas as postagens que faço nesse canal para lhe ajudar a educar, a ter essa conexão certa com seu filho adolescente. Essa autoridade na vida do filho adolescente já está posto. O que vai acontecendo durante essa entrada dessa nova fase é o que eu quero abordar com você. Abordar sobre o afastamento que pode estar acontecendo e então parece que a mãe ou o pai perdeu a autoridade. Mãe e pai não perdem a autoridade. Podem deixar de desempenhar, de exercer a sua autoridade ou de não ter o reconhecimento por parte do seu filho ou de sua filha. E isso necessita de ajustes. Um ponto crucial que acontece é mãe e pai olhar para o filho, para a filha, perceber algumas coisas, não gosta, decepciona, opa, parece que não é mais o meu filho, minha filhinha, meu filhinho querido. Aquilo traz ali uma tristeza no coração, porque você esperava algumas coisas e as coisas não estão do jeito que você imaginava. Em contrapartida, existe uma reciprocidade também. É recíproco. O filho também olha para sua mãe, para o seu pai, e não é mais aquele papai, aquela mamãe da infância. Hoje, nesse momento, nessa nova fase, o filho ou a filha enxergam sua mãe ou seu pai de carne e osso, ser humano, que tem falhas, que tem alguns pontos a serem melhorados e que antes não eram vistos e muito menos considerados durante a fase da infância. E o que acontece com esse estranhamento de ambos os lados? Afastamento. Quando deve ser o contrário. O que deve acontecer é a aproximação, conexão, sintonia. Então, precisa observar. Isso está acontecendo com você? Você conhece alguma mãe, algum pai que está passando por isso? Esse afastamento acontece quando se deparam ambos os lados com aquelas características que não são bem-vindas, que ferem os olhos, ferem os ouvidos. Escuta a mãe ou o pai falando algumas coisas, a mãe ou o pai escuta o filho falando outras, enxergam algumas coisas, veem muito mais. Então, durante essa fase da adolescência, um crivo ali, uma observação, uma análise de um e de outro, tudo que cada um faz passa por essa observação, por esse notar, por essa percepção. A gente pode quase que chamar, entre aspas, de uma perseguição. Parece que a mãe e o pai estão ali na perseguição, percebendo, vendo seu filho, sua filha, o que será que tá falando, quem que é aquela amiga, que jeito que resolveu aquela outra coisa ali, ai, chegou da escola, que jeito, por que tá fazendo isso, o que tá assistindo ali na internet, esse filme, de onde saiu, e essa música, parece uma perseguição. O filho também parece uma perseguição com sua mãe, com seu pai. O que a mãe falou no telefone? Ela falou uma coisa, mas está fazendo outra. O que o pai fez ali? Ah, aquilo que ele fala para mim não é o que ele faz. Ah, meu pai não sabe isso, meu pai faz um comportamento que eu não concordo, que eu não gosto. E aí no driblar da vida, no administrar de todos os dias, vão se deparando, vão percebendo algumas coisas que não são bem digeridas de ambos os lados. E mãe, pai, filho se afastam cada vez mais. Isso precisa ser corrigido, porque esse afastamento e esse equívoco no olhar traz também outro equívoco, como se o pai ou a mãe não tivesse autoridade sobre a vida do filho. Parece que então mãe e pai têm que ficar dando explicações para filho. Não é questão de dar explicações, é questão de mostrar nessa autoridade algo a mais, amoroso, uma autoridade amorosa, uma autoridade que sabe direcionar, orientar, que tem firmeza, que seja assertiva, sim, sim, não, não. Quando empenhar uma palavra falada, promessa cumprida. Isso tudo são exemplos para a vida de um filho. Aí cobra-se do filho e o filho deverá sim
retornar em respeito a essa autoridade. Porque mãe e pai são a autoridade, existe uma hierarquia. Mãe e pai estão sobre a vida do filho. O filho ainda é dependente deste pai e desta mãe, mesmo que já tenha habilidades desenvolvidas, já saiba se cuidar, já saiba fazer muitas coisas sozinho, porque já desenvolveu um pouco mais rápido alguns conhecimentos, algumas habilidades, alguns aprendizados que foram oferecidos por seu pai e sua mãe. Mas eu quero que fique muito bem frisado aqui que sua autoridade já está posta e essa autoridade precisa ser muito bem exercida, empenhada. Não permita que a decepção de ambos os lados por perceberem coisas que antes na infância não eram percebidas tragam esse afastamento. É necessário fazer o realinhamento dessa sua forma de se posicionar como autoridade amorosa na vida desse filho. Até porque quem dá a direção, quem dá o norte, quem apresenta o mundo para seu filho adolescente é a mãe, é o pai, que é o adulto significativo, é aquela pessoa que tem o maior número de experiências, de vivências e que pode trazer para esse filho o discernimento, o olhar para a realidade da maneira certa, para ter esse momento de transformação, de novidades, muitos novos aprendizados de uma forma guiada, bem direcionada, tendo suporte, tendo o apoio necessário e específico de tudo aquilo que o filho adolescente vai precisando durante toda essa etapa de vida. Porque o filho adolescente tem tantos conflitos, tantas necessidades existenciais, que sai por aí atirando para todo lado e vendo quem é que o acolhe, quem é que dá a direção certa para ele, quem é que conversa com ele, se conecta para que ele possa ter um aplacar de suas dores existenciais. E aí ele se despeja na mão dessa pessoa. Às vezes o filho adolescente entende o amigo ou a amiga como mais autoridade no lugar de sua mãe e do seu pai, justamente por conta dessas decepções, esses equívocos que vão acontecendo, e aí parece que não é possível uma boa conversa dentro de casa, não é possível se expor, porque só tem encrenca, só tem briga, é um falatório, é tom elevado de voz, tom ríspido de voz, e isso não vai dar certo. Lá na frente, as consequências serão desagradáveis, serão negativas. Então, é importante esse realinhamento da posição de uma autoridade amorosa na vida de um filho adolescente, com consciência, sendo assertivo e tendo firmeza. O jovem adolescente necessita de firmeza, porque sem você, mãe, sem você, pai, o seu filho se perde. Ele ainda não tem norte, ele não sabe o que é lá na frente, ele ainda não teve o aprendizado suficiente para dar conta de si, até porque é uma etapa de transformação. Ele não está pronto o suficiente. Existem características, categorias na parte cerebral que ainda estão sendo estruturadas e que cientificamente provam que o filho adolescente não está pronto para uma vida como se já fosse um adulto. Ele ainda é um adolescente e depende desta autoridade amorosa de sua mãe e de seu pai para dar a direção, para dar a ele as condições, as oportunidades de se transformar, amadurecer da maneira certa para ser bem sucedido lá na frente. E alguém que dá sentido para a vida de um jovem é quem vai arrebanhar esse jovem. Quando nós aprendemos algumas coisas, essas coisas que nós aprendemos têm significado, têm um sentido, tem um porquê lógico, a gente entende, é por isso que acontece tal coisa, aí a gente aprende, cai uma fichinha. Esse é um movimento de aprendizado, fazer sentido, ter um significado. Então, quando a gente vai orientar um filho adolescente, a gente precisa trazer para ele uma conversa e mostrar a realidade como é e os porquês de algumas coisas. São importantes esses porquês. Quando o filho ainda estava na infância, naquela época lá de 5, 6, 7 aninhos, mas por que isso? Mas por que aquilo? a gente acabava de responder uma coisa e já vinha um porquê logo atrás. Agora, na adolescência, nós já trazemos um diálogo, já dando as explicações para o filho, para fazer sentido, para fazer significado. Quando faz sentido e significado, o filho aprende, ele valoriza, porque ele vai
mais acreditar naquilo que ele vê do que naquilo que ele ouve. Então essa capacidade de abstrair, de pensar nas coisas que ele não está vendo, muito quando a gente traz uma explicação junto, um argumento junto para esse filho jovem, ele consegue acatar de uma maneira a confiar muito mais. Então se você vive aí com esse estranhamento, esse afastamento, uma boa medida é isso, é trazer um diálogo com explicações para o filho. Não coisas imensas, mais pontuais. O jovem também não vai ter paciência para te ouvir em meia hora, mas você vem de uma maneira mais objetiva e traz com clareza para ele o porquê de certas coisas que você precisa que ele haja, que ele tome ali como resposta de acatar a sua orientação, como por exemplo, voltar no horário certo para casa. Por que ele precisa chegar meia-noite e pode chegar 1h da manhã? Por quê? Já explicou isso pro seu filho? Por que ele não pode usar droga? Quais os malefícios, quais as consequências? Já explicou isso para o seu filho? Por que o sexo sem amadurecimento, sem um pensamento consciente pode ser precipitado? Já ensinou isso para o seu filho? Já colocou os motivos, os porquês sobre isso? Por que ficar na casa de um amigo além das horas também é incoerente? Já explicou sobre isso? Os porquês, a justificativa. Não vamos entender os porquês como justificativa. Pai e mãe não tem que ficar justificando nada para filho. Mas quando nós trazemos o conhecimento, a realidade, fazer sentido para que haja um movimento de entendimento, isso traz significado e traz um aprendizado. E isso traz também a aproximação. Então, a posição da autoridade amorosa tem esse trabalho em aproximar seu filho, dando para ele a transformação através do conhecimento desses porquês, esse sentido e esse significado. A sua autoridade amorosa funciona muito mais efetivamente. E o filho adolescente também está adquirindo a sua própria autonomia, autoridade, também na forma de ser adolescente, de ser jovem, com a vida adulta. E ele precisa experimentar mais ainda a sua autoridade amorosa para que tenha uma referência positiva do que é efetivamente ser uma autoridade amorosa. Então, se você gostou desse vídeo, pode entender que você tem autoridade sobre a vida do seu filho, já dá um joinha, curte, encaminha, compartilha para aquela mãe, aquele pai que pode estar aí tendo alguns equívocos, alguns afastamentos em relação à sua forma de observar, de perceber o seu filho. Seu filho é um diamante, não esquece disso. Um diamante, um jovem que está sendo lapidado, transformado e se desenvolvendo em muitas habilidades. E para isso, precisa de conhecimento. E esse conhecimento passa pela sua autoridade amorosa, mãe e pai de adolescente. Seu filho é um diamante. E você, diamante, que lapida diamante.